A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. A educação deve ser um tema que vai pautar muitas discussões ao longo de 2024. Há iniciativas governamentais que começam a ser colocadas em prática neste ano, projetos de lei que devem trazer impactos relevantes para a comunidade escolar e também teremos eleições municipais, que acabam interferindo na condução de políticas públicas educacionais em todo o país. Para discutir alguns dos assuntos ligados à educação que devem estar em pauta este ano, o USP Analisa conversa com dois especialistas nessa área. A professora Maria Helena Guimarães de Castro, que é titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliações Educacionais, e o professor Mozar Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Cátedras essas que fazem parte do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Professores, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast. Muito obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, ainda mais compartilhando com meu querido amigo Mozart. Um prazer enorme também estar com Maria Helena. É a primeira vez que fazemos juntos, né, o USP Analisa. E que bom, Thaís, que você conseguiu reunir nós dois aqui para fazer esse bate-papo sobre a educação brasileira. É um prazer receber vocês aqui. Eu tenho certeza de que os nossos ouvintes vão aproveitar bastante esse bate-papo sobre educação. Bom, professores, vamos começar falando sobre um dos principais temas que devem ser discutidos neste ano, que é o Plano Nacional da Educação. Para os nossos ouvintes entenderem, ele é um documento editado a cada 10 anos que define diretrizes, metas e estratégias para a política educacional do país. O último foi editado em 2014 e um novo está em debate para o período de 2024 a 2034. Que análise vocês fazem do PNE que termina neste ano de 2024? Em que pontos houve sucesso? Quais metas não foram alcançadas? E que desafios ficam para o próximo? Bom, o plano que está se encerrando agora, em 2024, praticamente 40% das metas de educação básica foram cumpridas. É um plano, na verdade, que fracassou e nós não temos ainda uma análise bem feita das causas que provocaram alguns insucessos. Eu vou citar apenas dois. O primeiro, a questão da educação infantil, cuja meta era de 100% das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola em 2016, até agora nós não alcançamos essa meta, sendo que há recursos do Fundeb e há vagas, não faltam vagas para a pré-escola. Mas ela não foi alcançada, embora nesse último censo agora de 2023, 92% das crianças de 4 e 5 estão na pré-escola, mas não deveríamos ter pelo menos a média para as outras etapas, que é de 98% a 99%. Até porque o coeficiente de financiamento da pré-escola, do Fundeb, é maior do que o coeficiente dos anos iniciais para o ensino fundamental. Então, aumentaram os recursos, há vagas e a meta não foi atingida, prevista desde 2016. A creche, 50%, eu acredito que é um tópico que é mal entendido, porque, na minha visão, 50% de atendimento em creche não deve ser no município, deve ser no estado e não no município. Por exemplo, se você considerar alguns estados, como o estado de São Paulo, o estado do Ceará, o estado do Paraná, 50% das crianças de 0 a 3 estão em creche. Mas na hora que eu olho município a município, isso tem uma variação muito grande. Há, inclusive, um estudo do Ricardo Paes Barros sobre isso, mostrando que o correto seria considerar a cobertura por unidade da federação, especialmente em relação aos grupos mais vulneráveis. E hoje nós estamos aí com 38%, 39% das crianças de 0 a 3 em creche. Eu estou citando essas duas que, para mim, chamam atenção, porque há muita análise, muita discussão sobre a relevância da primeira infância e a importância
da primeira infância para o desenvolvimento da educação ao longo da vida. E, no caso brasileiro, isso é muito importante. Só mais um ponto que eu também vou chamar a atenção, vou deixar os demais pontos para o Mozart, a questão da alfabetização. A alfabetização, a previsão era que até 2018, antes da pandemia, nós tivéssemos 100% das crianças alfabetizadas ao final do terceiro ano. Depois disso veio a pandemia e tal, e hoje nós temos, de acordo com os dados do INEP, pouco menos de 50% das crianças alfabetizadas ao final do segundo ano, e no final do terceiro ano temos 56%. Então, veja, são duas metas muito relevantes para o conjunto do ensino fundamental e médio no país, e elas não foram atingidas, embora tenha ocorrido algumas políticas com foco nisso, especialmente a alfabetização na idade certa, depois o programa de alfabetização do MEC, agora de novo um novo programa de alfabetização. Então, houve algumas políticas. Talvez o maior problema do fracasso disso seja a descontinuidade das políticas públicas educacionais no Brasil. Paro por aqui e passo para o Mozart. Bom, eu diria, acompanhando essa bela análise da Maria Helena, em primeiro lugar, eu acho que o plano que se conclui em 2024, ele traz uma certa frustração, não só porque a larga maioria das metas não foi alcançada, como disse Maria Helena, mas também porque o plano ele deveria mobilizar mais as pessoas e os conhecimentos. Principalmente num país de tamanho continental como o Brasil, ele deve seguir como uma bússola de orientação para os estados e municípios. E o que a gente verificou ao longo desse período é que pouca mobilização de fato aconteceu. E eu acho que isso, de certa maneira, também se reflete, além desse aspecto que Maria Helena colocou da descontinuidade, eu acrescentaria também a falta de responsabilização. Veja, é um fato muito importante, né? Em 2009, a gente tira a educação da DRU, que é a desvinculação do recurso da União. Ao tirar a educação disso, naturalmente sobrou mais dinheiro para a área. A contrapartida é que nós deveríamos chegar em 2016 com a universalização das matrículas de 4 a 17 anos. Ficamos muito longe disso. Maria Helena citou um dos segmentos que foi a pré-escola, 4 e 5 anos. Mas também aquela de 15 a 17 anos também aconteceu de a gente ficar muito longe dessa universalização. Chegamos em 2016, foi uma emenda na Constituição, quer dizer, a Constituição não foi cumprida e não houve nenhuma consequência. Então, eu diria que essa ausência de responsabilização, na minha visão, juntamente com a descontinuidade, principalmente nas transições de governo, termina impactando negativamente do ponto de vista do papel político, que deveria ser muito relevante no país continental como o Brasil. Então, eu diria que, inclusive, algumas metas do próprio Plano Nacional de Educação anterior, de 2001 a 2010, foram repetidas e nem sequer foram alcançadas. Um exemplo foi o percentual de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. A gente deveria ter chegado a uma taxa líquida de 33%. Isso era em 2010, não conseguimos alcançar, repetimos a meta e, mais uma vez, o Brasil ficou muito longe, inclusive de países vizinhos. O Brasil hoje está em torno de 22% de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. E a gente sabe que o ensino superior, juntamente com a educação profissional, que é um outro tema muito relevante, o Brasil deixa muito a desejar em relação à inserção de jovens, tanto no ensino superior como na educação profissional e tecnológica, diferentemente do que acontece nesse último caso com vários países da comunidade europeia. A gente falava um pouco antes de começar, quando Maria Helena, e eu concordo plenamente, um plano nacional não deveria ser tão detalhista. Ele deveria dar as grandes diretrizes nacionais e cada subunidade nacional, estado com os seus municípios, deveria, sim, construir um plano territorial com macro diretrizes, principalmente, como a própria Maria Helena disse antes de a gente começar essa conversa, a gente tem uma desigualdade muito grande. Imagina, a realidade do Amapá, com toda certeza, não é igual à realidade de São Paulo. Então, não dá para a gente ter a mesma coisa para coisas tão diferentes.
Mas vamos cometer o mesmo erro dos anteriores, vamos novamente entrar em detalhes muito quantitativos, pouco qualitativos. Tem uma das metas que é a formação de professores. Mas todo mundo sabe que a formação dada no Brasil, docente, é muito ruim. Então não adianta apenas ter percentuais de formação. A gente precisa ter uma boa formação que dialogue com a melhoria da aprendizagem escolar, porque é o fator interescolar mais importante, e não apenas mais quantidade. Então, eu acho que deixa esse rastro de frustração, mas eu entendo que o país precisa amadurecer, e eu acho que a discussão que vai ser travada aí no novo Plano Nacional, principalmente se espera no Congresso Nacional, possa recompor alguns dos problemas enfrentados até aqui. E falando nesse novo plano, em janeiro, a Conferência Nacional de Educação reuniu também órgãos do poder público para debater propostas para o próximo PNE. Essas propostas foram reunidas em um documento que servirá de base para a elaboração de um projeto de lei a ser votado pelo Congresso Nacional, como o professor Mozart citou. Que análise vocês fazem dessas propostas? Eu faço uma análise muito crítica das propostas que foram aprovadas na CONAI, concordando muito com o que disse o Mozart agora, sobre a não utilização, a não existência de um bom diagnóstico qualitativo bem feito, considerando as evidências disponíveis no país, considerando o que existe de pesquisa para explicar por que as metas do plano anterior, do plano que se encerra em 2024, não foram alcançadas, né? Então, eu acho assim um erro, inclusive de planejamento do futuro, nós já discutirmos um novo plano sem ter uma análise das causas que realmente dificultaram o cumprimento das metas anteriores, sem ter uma análise qualitativa considerando as evidências e tal. Acho que essas moções que foram aprovadas agora na Conferência Nacional de Educação, elas cometem um equívoco na minha visão. Primeiro porque o objetivo principal não é olhar para o futuro, é olhar para o retrovisor, como o Mozart sempre fala. O objetivo é olhar para o retrovisor e, assim, o que eles estão propondo é vamos revogar tudo que foi aprovado, a Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio, as diretrizes de formação inicial dos professores, diretrizes de formação continuada. Vamos retomar as diretrizes anteriores, diretrizes algumas que eles estão propondo, de 2012, 2015, para pautar e embasar o futuro do Brasil. Ora, 2012, 2015, essas metas diretrizes que estavam em discussão também não foram implementadas. O mundo mudou, a situação é muito diferente, seja do ponto de vista da situação social, seja do ponto de vista dos avanços tecnológicos, das mudanças demográficas que aconteceram no país, do ponto de vista da globalização, eles não estão olhando para o futuro. É como se o Brasil estivesse vivendo o bônus demográfico que nós vivemos lá atrás, em 2010, quando começou-se a discutir o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014. Esse bônus demográfico acabou, como diz o Marcelo Neri, nós vivemos hoje um ônus demográfico, não é um bônus, é um ônus. Isso não está em questão, quer dizer, é como se nada tivesse acontecido no país e no mundo ao longo desses últimos anos, é como se não existisse tecnologia, é como se não existisse inteligência artificial, é como se não existissem mudanças no mundo do trabalho, tudo está sendo pensado como assim, olha, o meu desejo é esse, mas o meu desejo não importa, quem está discutindo o Plano Nacional de Educação tem que olhar as tendências, tem que olhar o contexto, tem que ter um bom diagnóstico, tem que ter evidências para pensar o futuro. E o nosso problema hoje em relação ao futuro é que nós temos uma tremenda herança desse passado recente, das metas que não foram cumpridas e que precisam ser cumpridas, como é o caso da educação infantil, do ensino médio, do ensino técnico profissional, como acabou de dizer o Mozart, isso tem que ser cumprido, e a alfabetização, isso é óbvio que tem que ser cumprido, porque esse é o mínimo que o país precisa entregar para a sociedade, para a população, e tem que olhar para o futuro. Então, nessa altura, eu, sinceramente, não só tenho uma visão muito crítica das moções aprovadas, como eu entendo que o ideal seria postergar esse Plano Nacional de Educação que está em vigor para daqui a 2 anos, como há, inclusive, um projeto de lei propondo a prorrogação do plano atual, tendo em vista a pandemia. Há
um projeto de lei que propõe a prorrogação do plano para daqui a 2 anos, para 2026, a partir de uma análise melhor, mais tempo para discussão. Não houve tempo para discutir isso. O ano passado, muitos não participaram da discussão, concede a Undime. Os conselhos estaduais não tiveram a oportunidade, nós não tivemos nenhuma discussão sobre o plano estadual, né? Eu participo de um conselho estadual. Enfim, me parece que há uma aceleração da discussão sem que haja um amadurecimento bem feito e sem que haja um bom diagnóstico do que o Brasil precisa fazer para os próximos anos. A sua análise, Maria Helena, foi perfeita, não é? Eu acho que olhar o que está acontecendo em torno do mundo, não é? Das coisas. A gente está vivendo a era do ChatGPT, a gente está vivendo a era das novas tecnologias influenciando diretamente nos modelos de ensino e de aprendizagem, mas também olhar para aquelas coisas que a gente vem sistematicamente fazendo de maneira totalmente diferente do resto do mundo. Será que o Brasil é essa 8ª maravilha, né, da educação? Muito pelo contrário. Em todas as avaliações, o Brasil está sempre lá na rabeira dessas avaliações, nas últimas posições. Não é só o PISA, qualquer um. Então, eu acho que a gente deveria ter um plano extremamente ousado, procurando sair da caixinha, ser um plano criativo que apontasse de fato para o futuro. Mas o que é que a gente percebe, acrescentando essa sua bela análise? A gente reclamou de 2019 a 2022 da ideologia de direita, não é? Então, agora, no plano, a gente tem uma ideologia de esquerda radical, em que, em lugar de ter se preocupado para onde aponta esse farol, se preocupou muito mais em colocar subsídios para revogar algumas das conquistas ao longo desses últimos anos, que não é de um governo, é do país. O Conselho Nacional de Educação, na sua gestão, Maria Helena, como presidente, deu contribuições notáveis, principalmente para o Brasil vencer aquele período da pandemia. Você sabe como ninguém, o quanto o CNE foi relevante para melhorar e para ajudar, principalmente estados e municípios. Aí vem esse novo plano, parece desconhecer tudo isso que foi feito. Inclusive, parece que tudo que emana da Base Nacional Comum Curricular, que foi uma grande conquista, passou por vários governos, aí esse público que praticamente coordenou o novo PNR, a proposta que está aí, a ideia é tudo que veio da Base Nacional Comum Curricular e dos últimos 2 governos tem que ser revogado para a gente começar uma nova situação, inclusive de 15 anos atrás. Veja, quando fala no novo ensino médio, há um posicionamento político absurdamente contrário, mas querem voltar às diretrizes de 2011, 2012, que inclusive eu estava no Conselho Nacional de Educação, fiz parte da comissão daquele ensino médio, das diretrizes, mas que me desculpe, não tem mais nada a ver com o mundo que a gente está vivendo, o mundo do jovem. Aquilo ali conseguiu retratar aquele momento praticamente de 15 anos atrás. Então, eu diria que a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Falta, como eu costumo dizer, no Brasil, todos os países que fizeram reformas educacionais exitosas sempre tiveram lideranças à frente. Lá em Singapura, o professor Lim Kong liderou a grande mudança naquele país-estado. País pequeno, é verdade, 722 quilômetros quadrados, mas que se tornou uma referência em educação. E como eles dizem, Singapura é do tamanho do mundo, porque eles têm antenas nas principais cidades do mundo que dialogam com o projeto de desenvolvimento daquele país-estado. Mas o Lim Kong liderou toda uma reforma. E não é simples. O Brasil, a gente falta, na minha opinião, essa liderança. E aí, quando eu falo liderança, não estou falando do ministro, porque o ministro passa. Para fazer uma reforma dessa magnitude, a gente precisaria ter uma liderança capaz de ter a coragem, não estar, digamos, presa a essa liderança a determinadas corporações. Na minha opinião, qualquer que seja o plano nacional, qualquer que venha a ser o Sistema Nacional de Educação, deveria olhar para o estudante. É como o SUS. O SUS não olha para o médico, olha para o paciente. E aqui no Brasil, a gente olha para as corporações em detrimento daqueles que mais deveriam receber o benefício de uma oferta educacional de qualidade, que são os estudantes. Quer ver o exemplo? O eixo 2 da proposta que está aí fala em acesso, fala em permanência e fala em conclusão, mas não fala em aprendizagem. Então, não adianta a gente continuar colocando mais crianças e jovens na escola, que, óbvio, isso é importante, mas é ponto de partida. Não adianta chegar ao final
e os alunos não terem um conhecimento básico mínimo, por exemplo, numa área estratégica para qualquer país, que é a matemática, onde eles não sabem nem sequer resolver uma equação de segundo grau. Então, eu acho que o Brasil está precisando repaginar a sua visão de mundo, de educação, para que efetivamente a gente possa dar o salto de qualidade. E óbvio que o Plano Nacional deveria ser um desses instrumentos estratégicos para melhorar a educação. Mas, como disse Maria Helena, a gente continua insistindo no retrovisor, porque não tem a coragem de olhar para onde aponta o farol. Bom, aproveitando os comentários do professor sobre o novo ensino médio, eu queria entrar nesse tema porque é outro assunto que vai voltar à discussão neste ano. Em 2023, o Ministério da Educação abriu uma consulta pública e, com base nos resultados dela, formulou um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, que é o PL 5.230. Um dos principais pontos de atrito entre diferentes setores desse projeto é a quantidade de horas para a formação geral básica. No modelo que entrou em vigor lá em 2017, ela era de 1.800 horas. Na proposta atual, ela é de 2.100 horas. Mas alguns setores defendem pelo menos 2.400 horas. Esse é só um ponto, mas eu queria saber que análise vocês fazem, não só sobre essa questão, mas da proposta como um todo. E como as mudanças sugeridas por esse projeto de lei, na visão de vocês, podem impactar a comunidade escolar. Bem, eu vou começar reafirmando e reforçando o que o Mozart acabou de dizer sobre a falta de foco no estudante na aprendizagem, no Plano Nacional de Educação. Por uma razão muito simples, a proposta que foi enviada ao Congresso Nacional é uma proposta que busca atender às corporações. Voltam às 13 disciplinas obrigatórias, querem atender a todos os sindicatos, entendeu? Agora, o que o aluno pensa, o que o aluno gostaria, quais são os objetivos, os sonhos das novas juventudes, isso não interessa, não existe. Então, na minha visão, o novo ensino médio, ele foi posto em consulta pública. Eu acho que é importante fazer a consulta pública, fazer ajustes, entender o que pode ser melhorado na proposta, porém, não concordo com a proposta que foi encaminhada ao Congresso, que coloca 2.400 horas de formação geral, deixando 600 horas para itinerários por uma razão. A formação geral básica, ela pode até ser de 2.100 horas. Na minha visão, seria um ajuste importante, porque com 900 horas é possível compatibilizar aquilo que também o Mozart já destacou, que é o ensino técnico integrado ao ensino médio numa jornada de 3.000 horas, 1.000 horas por ano. Com 900 horas, é possível oferecer muitos itinerários técnico-profissionais de acordo com as regras e com as diretrizes do Ministério da Educação. No entanto, em 600 horas, você não consegue fazer absolutamente nada em matéria de ensino técnico profissional. Portanto, a proposta que o MEC encaminhou ao Congresso Nacional é uma proposta que está preocupada em garantir 13 disciplinas obrigatórias no mínimo, aquelas 13 das diretrizes de 2012, acrescentando a essas 13 disciplinas obrigatórias a possibilidade de ter mais uma disciplina obrigatória de língua espanhola, daí seriam 14 disciplinas obrigatórias, com mais a possibilidade de uma disciplina obrigatória de educação financeira, seriam 15 disciplinas obrigatórias. Portanto, não tem, sendo que a matemática financeira que eu defendo, ela deve estar incluída na educação matemática. Para isso, você tem as 4 áreas do conhecimento, onde a matemática, que é a única área do conhecimento que não inclui outras áreas afins, ela pode perfeitamente oferecer pensamento computacional e pode oferecer educação matemática financeira. Então, assim, na minha visão, o projeto do MEC não é bom, é um projeto que busca atender os interesses corporativos e não aquilo que o estudante precisa para o seu futuro, sendo que também, como disse o Mozart, apenas 22% dos egressos do ensino médio vão para o ensino superior e o resto, o que eles vão fazer? Eles vão para o mundo do trabalho com quais habilidades e competências? É disso que se trata.
Então, eu defendo até que nós possamos ter 2.100 horas como formação geral básica. A formação geral básica, ela inclui as 4 áreas, portanto, sociologia, filosofia, história, geografia estão lá, física, química, biologia também estão lá, nunca deixaram de estar, mas com 900 horas para ter um itinerário de educação técnica profissional integrada ao ensino médio, que eu espero que isso se viabilize, uma vez que o novo ensino médio volta para o debate do Congresso Nacional nessa semana. Eu fiquei sabendo ontem, na televisão e nos jornais, que o novo ensino médio estará em discussão a partir dessa semana. Vamos ver. Eu acrescentaria um outro aspecto. Eu gosto muito de números, assim como Maria Helena. Quando a gente olha os dados do ensino médio que se conclui, eu espero que esse novo ensino médio seja aquele devidamente aperfeiçoado de 2017, 2018, naturalmente fazendo as devidas mudanças e acomodação até dos tempos mesmo. Mas quando a gente olha o passado, veja, o ensino médio que a gente tem aí hoje, primeiro, de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, só 5 aprenderam o que seria esperado de matemática. Isso não funciona em país nenhum. 500 mil jovens, em média, abandonam o ensino médio por ano. Isso, naturalmente, além do custo social, que se repercute no tamanho, no percentual de jovens nenéns que nem estudam nem trabalham, que causa um impacto social absurdo ao país. A gente tem hoje cerca de 13 milhões de jovens na situação dos nenéns. Isso daí dá quase 4 países do tamanho do Uruguai, dentro do Brasil. E mais, quando você tem 500 mil jovens, botando um ticket aluno hoje de R$ 6.300, o Brasil tem uma perda de bilhões de reais só com a ineficiência do abandono escolar. Se a gente acrescentar a reprovação do ensino médio, isso dá um salto em bilhões de reais. Então, assim, se antes a gente tivesse números extremamente exitosos e a gente quisesse mudar, até seria levado em consideração. Mas os números são péssimos. Então, era preciso fazer alguma coisa a mais. E eu acho que o Brasil pode aprender com o Brasil. É uma frase que não é minha, mas que eu uso muito, que é do Ricardo Paz de Barros, né? E a gente vai falar daqui a pouco sobre esse tema, que é o tempo integral. Eu acho que Pernambuco, por exemplo, como o Ceará mostrou na alfabetização o caminho, eu acho que a própria escola de tempo integral de ensino médio, aqui de Pernambuco, começou há 15 anos atrás por área de conhecimento já. Não era nem mais por disciplina, exatamente por essas questões que Maria Helena acabou de citar. Ora, se você imaginar que a maioria das escolas ainda são em tempo parcial e você botar 15 disciplinas, o aluno não aprende nada. E essa não é a escola que dialoga com o mundo do jovem. Então, eu acho que a gente deveria ter um olhar crítico. Eu acho que o papel do Congresso Nacional é muito relevante. Eu espero, né, que o relator, o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, continue firme, né, nos seus propósitos de defender o modelo de 2017, 2018, tão amplamente discutido, claro, aperfeiçoado. E eu acho que, se alguns pontos forem mantidos, principalmente do ponto de vista de incentivar um maior percentual de jovens nos cursos técnicos profissionalizantes. Veja, os países de maior desenvolvimento no mundo, como a Alemanha, a Suíça, têm um percentual absurdo, de 40%, 50% dos jovens, concomitante com o ensino médio e ensino profissionalizante. Aqui não, a gente tem 11% só. Quer dizer, esses jovens, muitas vezes, terminam, portanto, o ensino médio. Veja o caso de Pernambuco, é um belo exemplo disso. O modelo de tempo integral é baseado no ensino regular tradicional, mas devidamente trabalhado por área de conhecimento, empreendedorismo, olhando muito o projeto de vida do jovem, por isso que deu certo. Mas, como Pernambuco não tem um projeto de pós-médio, você até que diminui o tempo de conclusão aqui em Pernambuco. Eu me recordo que o ex-secretário Fred Amâncio, ele dizia que Pernambuco era a escola mais atrativa, porque há um baixo percentual de jovens que abandonam a escola, principalmente nas de tempo integral. Mas, como não tem a política de pós-médio, o que é que acontece? A taxa de neném aqui em Pernambuco é a 4ª maior do Brasil, porque não adianta apenas terminar o ensino médio. É preciso dar a esse jovem a condição de acesso ao mundo do trabalho, para que ele possa ter opções de caminhos após a conclusão do ensino médio.
além da universidade, ter também essa formação técnica profissionalizante, articulado com a matriz local, né, onde ele vive, porque também não basta fazer um técnico profissionalizante que não dialoga com a matriz produtiva local. Isso foi um dos erros do Pronatec, que oferecia muita vaga, mas não tinha um alinhamento entre a matriz de necessidades de demanda com a matriz de oferta e de formação. Então, eu acho que o Brasil tem muita coisa a fazer na escola do jovem e eu acho que a gente tem que olhar para essas possibilidades de caminhos a partir do pós-médio, a partir do pós-médio. Terminou o ensino médio, é para a universidade, se tiver condições, e veja, a gente não tem mais fiéis, que foi um modelo que se baseava numa estratégia que não deu certo, virou uma bola de neve, não vamos discutir isso aqui, mas era um dos caminhos que, eventualmente, o jovem teria para ir para o ensino superior particular com dinheiro público. Mas não se mostrou sustentável o modelo que foi trabalhado lá atrás. A gente não tem jovens participando do ensino técnico profissionalizante no percentual que nós deveríamos projetar e, consequentemente, o Brasil é essa bolha do ponto de vista de taxa de homicídio juvenil, que a qualquer hora estoura, já está estourando, que gera o desemprego, gera a taxa de homicídio juvenil, e aí a gente começa a gastar mais dinheiro para suprir esses problemas não resolvidos na formação do jovem, em detrimento do desenvolvimento do próprio país. Maria Helena citou Ricardo Paes de Barros, do ponto de vista de estudos. Eu me lembro, Maria Helena, que um que ele fez era, na época da pandemia, o impacto do aumento do abandono dos jovens durante a pandemia no produto interno bruto. Então, eu acho que o Brasil precisa ter um projeto para a sua juventude. Eu concordo plenamente, eu acho muito importante a fala do Mozart nesse sentido. Recentemente saiu um artigo, inclusive do Fernando Abrúcio, no jornal Valor Econômico, sobre a importância de ter uma política para a juventude. Eu quero dizer que política de juventude, o Brasil nunca teve. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar numa política para a juventude foi ainda do nosso querido governador Franco Montoro, quando foi governador de São Paulo, anos 80, ele vivia falando, eu era muito amiga dele, da dona Luci, e ele falava, nós precisamos ter uma política de juventude, era a grande preocupação dele. E a outra pessoa que se preocupou muito com a política de juventude foi a Ruth Cardoso, que foi casada com o Fernando Henrique e morreu precocemente. Mas, enfim, nós não temos uma política de juventude, quer dizer, quando a gente pensa numa política de juventude, é aquilo que o Mozart está dizendo, quer dizer, como é que o jovem vai sair? Não adianta só ensino superior, é 22% que está. Na Finlândia, 70% vão para o ensino técnico, 30% para o ensino superior. Na Suíça, 65% ensino técnico, 25% ensino superior. Poxa, não é possível. A gente tem que ter uma política com propostas, como existem em diferentes países, articulando o ensino médio, a formação para o mundo do trabalho, as mudanças para o mundo do trabalho, o estágio nas empresas, que são parceiras, elas não são inimigas do ensino médio, elas são parceiras da proposta do ensino médio, elas precisam desses jovens, dessa força de trabalho mais qualificada, mais preparada. Então, é assim, eu, sinceramente, estou cada dia mais impressionada com a quantidade de matéria nos jornais, nas mídias, sobre o futuro da juventude no Brasil, considerando uma transição demográfica, esses indicadores horrorosos do ensino médio que foram, de novo, alertados no censo escolar, é impressionante, quer dizer, você tem altíssimas taxas de abandono, de evasão, e o ensino médio, o aluno está saindo sem aprender, só a bolsa pé de meia vai resolver? Não, ela é um estímulo, mas ela sozinha não vai adiantar nada, porque o aluno pode até ganhar mais do que a bolsa oferece a partir de determinadas atividades que estão sendo oferecidas no mercado. Enfim, é um problema. A questão da juventude precisa ser prioridade como política pública, urgentemente. Pegando carona rapidinho no que o professor Mozart estava falando sobre as escolas em tempo integral, esse é outro tema que a gente vai acabar discutindo em 2024. Em julho do ano passado, o governo federal lançou esse programa, o Escola em Tempo Integral, com o objetivo de expandir as matrículas nessa modalidade em todas as etapas da educação básica. A meta é criar 3,2 milhões de vagas até 2026. Segundo o censo escolar, divulgado em fevereiro,
21% dos estudantes brasileiros estão matriculados na educação em tempo integral. Porém, a meta 6 do Plano Nacional da Educação, que está terminando neste ano, prevê que esse número deveria ser 25%. Eu vou puxar mais um pouquinho de espaço para vocês explicarem a importância de se investir na educação em tempo integral, lembrando um pouco a experiência de vocês na condução desse tipo de política educacional. Em primeiro lugar, eu vou ser logo incisivo numa coisa. Não basta mais tempo numa escola chata. Muitas vezes a gente está pensando em ampliar a carga horária, o tempo do aluno na escola, mas se essa escola for chata, não tiver um modelo que dialogue com o mundo jovem, o jovem quer uma escola que caiba na vida. Se essa escola não responde aos anseios do jovem, se ele não fica em meio turno, não vai ficar no turno completo. Então, em primeiro lugar, eu acho que o modelo pedagógico, o modelo que deve inspirar o aluno a ter motivação para continuar na escola em tempo integral é fundamental. Isso, para mim, é básico, né? E o que a gente, às vezes, percebe no que o próprio governo chama de tempo integral é um conjunto de atividades, muitas vezes, desconectadas e que não tem impacto nenhum, às vezes, na aprendizagem dos alunos. Está aí os números. Então, de certa maneira, é muito importante, eu aprendi isso quando passei pelo Instituto Ayrton Senna, da intencionalidade curricular. Quer dizer, se esse mais tempo na escola, as atividades não estiverem devidamente alinhadas no ecossistema que promova o desenvolvimento pleno do estudante, atendendo ao seu projeto de vida, portanto, não dá para ser uma escola de tamanho único, mais tempo numa escola de tamanho único. É importante saber que a gente tem várias juventudes, dos Pampas à Bacia Amazônica, do litoral nordestino, do sertão, do semiárido. Então, é preciso reconhecer que esses jovens das diferentes regiões do Brasil têm os seus projetos de vida. Então, tem que ser uma escola, esse mais tempo na escola, uma escola de tempo integral, tem que ter essa intencionalidade curricular, tem que estar comprometido com o projeto de vida do jovem, e é por isso, particularmente, que eu gosto muito do novo modelo do ensino médio 2017-18, porque procura olhar o projeto de vida do jovem, a gente saber o que é que o jovem está precisando. Então, o tempo integral que eu aprendi aqui em Pernambuco, quando nós iniciamos esse projeto, juntamente com o governador Jarbas Vasconcelos e o vice-governador Mendonça Filho, portanto, eu estou falando 2004, quando a gente começou, se tornou uma política de Estado. Por quê? Outro fato muito importante, tem que mostrar resultados de eficácia, eficiência. E isso não foi nem o governo, é importante dizer. Ali teve um papel de uma pessoa central chamada Marcos Magalhães, que liderou esse projeto em Pernambuco, com o apoio, naturalmente, do governo e da secretaria. Mas ele liderou no sentido de trazer o modelo pedagógico, de trazer o modelo de gestão. Claro, o meu papel foi ter sido empoderado pelo governador para implementar. Porque quando a gente implementou, a gente bateu de frente com os interesses sindicais. Eu fui enterrado vivo umas 3, 4 vezes, porque eu estava trazendo o modelo empresarial para as escolas de tempo integral. O modelo de gestão era o famoso PDCA, que é típico, às vezes, de empresas. Mas era isso que a gente acreditava e por isso que deu certo. Então, eu acho que o grande desafio, inclusive agora, do atual governo e futuro, não é só ampliar, porque o mundo mudou. E eu acho que agora esse modelo de tempo integral, por isso que reafirmo, não basta apenas ter mais tempo. O mundo mudou e eu acho que o grande desafio, por exemplo, aqui para Pernambuco, já que a gente está falando, para o atual governador Raquel Lira e sua equipe, é talvez repensar o modelo pedagógico, inclusive, porque as coisas mudaram, o mundo mudou. Então, não dá para a gente estar colocando o mesmo modelo pedagógico de 15 anos atrás. Então, eu diria que o tempo integral é muito importante, mas tem que ter intencionalidade curricular, tem que estar comprometido com o projeto de vida do jovem. Ele é muito importante também por um outro fator, que é a formação dos professores em serviço. Quando a gente tem formação em tempo integral, aí sim dá para a gente fazer algo mais robusto. É diferente quando o professor trabalha numa escola de tempo parcial, onde de manhã ele está numa rede e à tarde em outra rede. Quando ele está numa escola de tempo integral, por isso eu quero também dizer, não é só tempo integral para o aluno, é também tempo integral para o professor. Assim como funciona no restante do mundo.
Você nem fala em tempo parcial e tempo integral, né, Maria Helena? Eu estou acompanhando muito os Estados Unidos agora, por conta dos meus netos que estão estudando. Lá é natural o tempo integral, ninguém nem fala em tempo parcial. Então, acho que o Brasil precisa dar realmente atenção, mas não basta apenas colocar mais tempo. É preciso fazer todo esse ecossistema para que, de fato, essa escola funcione e que o jovem esteja motivado para ficar nessa escola. Tenho pouquíssimo a acrescentar ao que o Mozart já falou, porque tempo integral não pode repetir mais do mesmo, porque senão é inútil. Se a escola é chata, não funciona, o aluno não aprende, os professores são desmotivados, etc., eu vou expandir o tempo, não vai resolver. Então, é muito importante o modelo pedagógico, a proposta curricular, a intencionalidade pedagógica, como foi frisado aqui pelo Mozart, e a proposta curricular da escola, desenvolvendo um projeto de vida alinhado ao nosso tempo, contextualizado nas questões locais, regionais, de acordo com as mudanças em curso, né? Então, eu defendo o tempo integral, que é uma invenção brasileira. É bom lembrar, todo mundo já é tempo integral, sempre foi assim. Você vai falar de tempo integral na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, eles vão te olhar como assim, né? A escola começa às 7, acaba às 3 ou 4, começa às 8, acaba às 4. Não existe essa de tempo integral. Muito menos de curso noturno. Ah, como assim? Aula à noite? Como assim para a educação básica, né? Então, isso é uma invenção do Brasil. E aí eu vou até fazer uma retrospectiva rápida sobre o que aconteceu na década de 70, depois da Lei 5692, em 1971, que tornou obrigatório o ensino fundamental de 8 anos, do primeiro até a 8ª série, dos 7 a 14 anos, você não tinha escola para todo mundo, certo? Porque você tinha uma peneirinha, que era a admissão no 5º ano. Então, alguns prosseguiam, mas a maioria não prosseguia. Como é que os governos da época, era a época da ditadura militar no Brasil, o que eles fizeram? 2 turnos, um turno de 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Tem até um estudo interessante sobre isso, que foi feito já em final da década de 70, começo dos anos 80, mostrando o que aconteceu no Brasil nos anos 70, que houve uma expansão acelerada do acesso com uma jornada de 4 horas, às vezes até com aquele turno do meio, era das 7 às 11, das 11 às 2, das 2 às 6 e depois das 7 às 11 de novo. Aqui em Campinas chegou a ter muita escola assim. Essa foi uma invenção, infelizmente, né, do Brasil, que nenhum outro país, nem os africanos adotaram, e que trouxe consequências muito negativas para a expansão com qualidade e mais equidade para o ensino fundamental e para a educação básica brasileira. Então, eu sou a favor da educação, que o aluno tenha um tempo maior na escola, principalmente pelo fato do professor ser um professor com dedicação exclusiva a uma só escola, com tempo para atender individualmente o aluno, para fazer uma recomposição, recuperação da aprendizagem, com um projeto pedagógico mais focado no projeto de vida, no desenvolvimento do estudante, com uma pedagogia que realmente faça diferença para o aprendizado de cada aluno, né? Mas não adianta só aumentar o tempo e repetir aquilo que não está dando certo, né? É o caso, por exemplo, da maioria das escolas de ensino médio. Eu vi que Pernambuco já está com quase 70% das escolas de ensino médio em tempo integral. No resto do Brasil, inclusive São Paulo, Ceará, você vê que há uma ampliação do tempo na escola, no ensino fundamental, não é só no ensino médio. O foco de Pernambuco é mais no ensino médio, aqui São Paulo está trabalhando tanto o ensino médio, mas ainda é pouco. Por quê? Ensino noturno existe, o que é um absurdo. Caiu o percentual de matrículas no noturno aqui no Brasil, no ensino médio, agora o último foi, de acordo com o censo, 15% da oferta é noturna. No entanto, o estado de São Paulo, veja, que é o mais rico da União, está com 30% dos alunos do ensino médio no noturno. Eu fico arrasada com essa notícia. E sabe qual é o motivo?
O motivo é que houve uma expansão do ensino médio tempo integral e, com isso, eles tiveram que abrir mais escola noturna de ensino médio, porque muitas escolas diurnas, para oferecerem tempo integral, diminuiu a oferta do diurno. E agora o Estado quer ampliar a oferta do diurno para o ensino médio e não tem sala, não tem escola e não tem como construir. O Estado está procurando escolas para serem alugadas no diurno, porque alguns alunos, muitos do ensino noturno, querem o ensino diurno e não tem oferta devido à ampliação do ensino médio, do ensino fundamental, tempo integral. Faltou planejamento, no fundo, né? Faltou um planejamento adequado para isso, né? É um estado grande, com muitos alunos, 22% da matrícula de ensino médio está aqui na rede estadual do Brasil, está aqui no ensino médio paulista, enfim, esse é um problema que precisa ser enfrentado, vai ser enfrentado com diagnóstico, planejamento, né? E pensando em estratégias. Eu acho que há muito tempo que eu penso isso. Será que antes de pensar numa meta ousada de tempo integral, não seria melhor garantir 5 horas na escola para todo mundo? Ou 6 horas? A Finlândia trabalha com 6 horas, né? A China trabalha com 6 horas por dia. Será que nós não podemos pensar em alternativas dependendo da situação de cada estado? Pernambuco, por exemplo, deu certo na ampliação do ensino médio tempo integral. No entanto, Pernambuco ainda tem uma taxa de cobertura líquida do ensino médio baixa. São Paulo está com 84% dos jovens de 15 a 17 anos no ensino médio, daí não tem escola. Então, veja, as realidades são diferentes e a gente precisa pensar o Plano Nacional de Educação considerando essas realidades, né? É importante essa reflexão, né, professora? Bom, mudando um pouquinho de assunto e voltando para a questão da infância, outra ação na área educacional que terá reflexos agora em 2024 é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que foi lançado pelo governo federal em junho do ano passado e tem foco na alfabetização de todas as crianças que chegarem ao final do segundo ano do ensino fundamental. Esse programa será operacionalizado em colaboração com estados e municípios e está estabelecido sobre 5 eixos que são gestão e governança, formação de gestores e professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistema de avaliação. Eu queria saber qual a análise de vocês sobre essa iniciativa, considerando os resultados de avaliações nacionais como o SAEB e internacionais como o PIRLS, que é o Progress in International Reading Literacy Study. Olha, Thaís, eu vou começar logo de uma maneira muito enfática. Quando o atual Ministério da Educação assumiu, trazendo toda a experiência exitosa de alfabetização do estado do Ceará, eu fiquei muito otimista em relação ao enfrentamento desse enorme desafio que é alfabetizar as nossas crianças na idade certa. É algo que, para os países desenvolvidos, isso já está completamente resolvido há muito tempo. E a gente, como a própria Maria Helena e você próprio anteriormente já mostraram, olhando o ANA, os resultados do ANA de 2014-2016, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, onde nem sequer a gente tem 50% das crianças alfabetizadas adequadamente. Se esse governo, sinceramente, fizer tudo, mas não alfabetizar as nossas crianças na idade certa, sabe aquele sentimento, ganhei o jogo, mas aparentemente saio com ar de derrotado? É esse o sentimento que eu vou ter daqui a 3 anos se o atual ministério não conseguir fazer e colocar isso em marcha, porque vem com a experiência já de um estado relativamente pobre. Veja, o Ceará, o PIB do Ceará, compara com o PIB de São Paulo. Maria Helena falou há pouco, são coisas, uma distância enorme. Mas o Ceará está conseguindo fazer. E foram eles que fizeram. Então, sabem como fazer. Para mim, eu vou ser direto nessa pergunta. Eu espero que o atual Ministério da Educação faça pelo menos isso. Se fizerem isso, eles já vão dar uma contribuição imensurável ao país. Se não fizerem isso, para mim, vai sair com uma imagem de derrota ao longo desses 4 anos do governo Lula. Eu creio que a alfabetização na idade certa é o maior desafio que o Brasil tem
para que essas crianças possam ter algum futuro e continuar aprendendo e se desenvolvendo. Quer dizer, tudo que nós dissemos anteriormente sobre ensino técnico, aprendizagem, ensino médio, fundamental, nada vai dar certo para essas crianças que estão hoje no primeiro e no segundo ano se elas não forem plenamente alfabetizadas. Eu considero a proposta do MEC uma proposta bem desenhada, bem formulada. Eu concordo com o projeto descentralizado que foi formulado pelo MEC em conjunto com os estados e municípios. Acho importante que cada estado tenha essa responsabilidade na articulação com os seus municípios no processo de alfabetização, senão não vai dar certo. Nós sabemos que hoje quase 90% das crianças do Fundo 1 da rede pública estão em escolas municipais, não estão em escolas estaduais. Se os governos de estado não tiverem um papel importante na coordenação dos seus municípios para implementar essa ação de alfabetização, e vai depender, obviamente, de um papel importante do MEC no monitoramento, nessa coordenação federativa com os estados e municípios, para que isso dê certo. Eu acredito que essa é uma política pública, como disse o Mozart, que se não der certo, o governo fracassou na área da educação, porque é uma vergonha em 2024, o Brasil não ter conseguido ainda alfabetizar 100% das crianças de 6 anos que estão na escola, de acordo com o censo e com o IBGE. Nós temos 100% das crianças de 6 e 7 anos no Brasil na escola. Elas precisam ser alfabetizadas. Está escrito isso no censo escolar, 100% estão na escola. E, junto com isso, eu acredito que tem mais um tema que também não está no debate da CONAI e do Plano Nacional de Educação, que é não só a alfabetização, como a distorção e idade série. Quer dizer, ao mesmo tempo que o censo mostra que 100% das crianças estão frequentando o primeiro, o segundo ano e o terceiro ano, o censo mostra que 97% das crianças, de cada 100 que ingressam, 97 concluem o quinto ano. E daí, no sexto ano, já é uma tragédia, porque você tem, na média, 16% de distorção em idade série. É um absurdo, gente. Por que 16%? 16% porque a criança não foi bem alfabetizada. A criança que não foi bem alfabetizada e que chegou até o quinto ano, ela fatalmente terá tremenda dificuldade para continuar os estudos nessa transição do quinto para o sexto, que não existe mais o professor regente de classe, que os anos finais do ensino fundamental já são por disciplina, etc., para que o aluno chegue ao final do nono ano preparado para entrar no ensino médio. Gente, isso tudo é um contínuo. O Mozart, que é químico, sabe melhor que eu das consequências de um processo químico obstaculizado no meio do caminho. Dá tudo errado, nada dá certo. Quer dizer, imagine a pessoa fazer um tratamento qualquer, para qualquer problema, seja um problema de saúde, etc. E daí, no meio do caminho, a pessoa, por conta própria, resolve parar tudo. Ora, não vai dar certo. Então, eu realmente concordo totalmente com o Mozart, a proposta é boa. Se ela não for bem coordenada, bem monitorada, bem acompanhada pelo governo federal, que deve estar monitorando os estados, e pelos estados que estão monitorando seus municípios, daí nós teremos, mais uma vez, a história da educação no Brasil como mais uma tragédia que vem por aí. Espero que isso não aconteça. Esperamos, professora. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo, falamos hoje sobre tópicos que impactam a condução das políticas educacionais em vários níveis de governo. E é preciso lembrar também, como a gente mencionou lá no início do podcast, que 2024 é ano de eleições municipais. É claro que o Brasil é um país muito diverso e também desigual na condução dessas políticas, mas quais devem ser, na opinião de vocês, os principais pontos a que os candidatos devem estar atentos? Não só os candidatos, mas os próprios prefeitos que assumirem novos mandatos em suas propostas para as redes municipais de educação. Olha, Thaís, eu vou começar por onde nós terminamos na última pergunta.
Eu acho que o prefeito ele é a liderança local do município. A alfabetização está vinculada diretamente ao município. Eu, portanto, entendo que qualquer plano municipal de educação, qualquer projeto de candidato para o seu município, tem que incluir o asseguramento das crianças do ponto de vista da alfabetização na idade certa, assim como faz o Ceará e vem fazendo. E aí eu estendo a alfabetização para a primeira infância. Eu acho que o Brasil, graças à neurociência, os achados da década de 90, que nos ajudou a compreender como o cérebro aprende, eu acho que qualquer candidato no seu plano tem que pensar a primeira infância, a alfabetização, assegurar o acesso à creche e principalmente à pré-escola, como a gente falou lá atrás, não é por falta de dinheiro, é falta, às vezes, de planejamento apenas. Então, escolher adequadamente o seu secretário ou a sua secretária tem que ser um gestor comprometido com a educação. Infelizmente, muitas vezes, quando eleito, você pode ter até um bom plano, mas se não tiver um bom piloto, ele derrapa na primeira pista, é como na Fórmula 1. Então, acho que o secretário, a escolha é muito importante para que qualquer plano após a eleição dê certo. Então, nesse plano, nesse conjunto de propostas, tem que estar essa visão também de quem vai pilotar caso o candidato seja eleito. Um outro ponto que eu entendo muito importante é que, às vezes, isso é muito comum, a gente que anda muito pelo Brasil percebe isso. Às vezes, o prefeito ou o secretário de educação, ele entende que a questão do jovem não é com ele. O ensino médio é da rede estadual. É preciso que o prefeito entenda que a criança e o jovem é do município. Então, ele tem que ter no seu plano uma componente de colaboração com o Estado, seja para a questão do atendimento do jovem, mas também do próprio financiamento, da própria política de infraestrutura. Então, às vezes, a gente percebe que, na larga maioria das vezes, não há uma conexão, uma parceria de fato entre o Estado e o município. Então, é muito importante que o candidato tenha essa visão estratégica de trabalhar junto com o Estado, independente das cores políticas. A educação não deveria, pelo menos, ter cor política, mas, infelizmente, nem sempre é assim. Mas eu acho que ele deveria pensar muito nessa questão. E, por fim, uma outra coisa que, felizmente, está crescendo, e esse é um trabalho que a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira estamos fazendo junto com a própria Cátedra do Instituto Ayrton Senna, dirigida pela Maria Helena, é que olhar a gestão escolar. Eu acho que, depois do professor, o fator intraescolar mais importante para a aprendizagem dos alunos é a qualidade da gestão. Então, eu acho que eles deveriam olhar muito, não mais para a questão da indicação política do diretor escolar, preservar bons diretores escolares que estejam dando bons resultados nas suas escolas, não mudar simplesmente porque fez parte da gestão anterior. A gente precisa amadurecer mais isso daí. Eu acho que o candidato ele tem que ter esse olhar e esse compromisso com a criança e com o jovem do seu município. Isso deveria estar mais presente. Nesse contexto, eu acho que o futuro até está sorrindo para a gente. Por quê? Porque o Ministério Público está muito atuante nessa questão, assim como outros órgãos de controle. Então, de olhar mais para a profissionalização da gestão escolar. E, por fim, eu acho que o candidato deve entender que o novo Fundeb tem uma componente muito importante, que é um componente vinculado à aprendizagem. Então, ele tem que estar comprometido com a aprendizagem, até para ter mais recursos, mas mais do que mais recursos, é ter o compromisso social, porque quando a criança e o jovem aprendem, ele tem maiores chances de ter sucesso escolar, e também com a redução da desigualdade. A gente observa, isso é muito comum, no mesmo município, às vezes, na mesma rua, duas escolas com resultados muito diferentes. Então, olhar um pouquinho para a equidade dentro do seu projeto de governo. Bem, Thaís, eu também concordo plenamente com o Mozart em relação às eleições municipais, aos desafios e prioridades que deveriam ser assumidas pelos futuros prefeitos. Eu entendo que a prioridade, a alfabetização, uma vez que
quase 100% das escolas públicas são municipais, junto com a alfabetização, né? Quer dizer, que para ter qualidade, para garantir o aprendizado, precisa ter professores bem formados, bons materiais de apoio e uma gestão escolar comprometida com os resultados. A gestão, nesse caso, é muito importante. A transição da educação infantil para a alfabetização, ela é fundamental. A pré-escola já é uma etapa, de acordo com todas as evidências da neurociência, em que a criança, de fato, começa a desenvolver as competências cognitivas e também socioemocionais, que são importantes para a comunicação, para o desenvolvimento do seu vocabulário, para que, a partir daí, a criança tenha condições de ter, digamos assim, um sucesso maior no processo de alfabetização. Quer dizer, tem um preparo que já vem da educação infantil, especialmente da pré-escola, né? E junto com a alfabetização, eu acredito que a gestão escolar, que foi um tema destacado pelo Mozart, ela é muito importante, porque as escolas municipais, e aí sim há uma história no Brasil do prefeito indicar o diretor de escola, que é uma coisa que nas redes estaduais isso é muito mais raro do que nas redes municipais. E nós vimos que já há agora uma tendência de diminuição, segundo o censo escolar, do número de diretores indicados, mas eles ainda são a minoria. A maioria dos diretores municipais continuam sendo indicados pelos governos municipais e não selecionados mediante outros critérios, como a sua formação, a sua qualificação, a sua liderança. É muito importante a liderança do diretor na rede, na própria escola, né? Então, eu também concordo que esse ponto é fundamental. A alfabetização, a pré-escola, a educação infantil, a gestão escolar. E claro que o prefeito ele vai ter que olhar para os estudantes que moram no município, né? Aí, de novo, vou retomar aquela discussão antiga da década de 80, da descentralização, de que as pessoas moram no seu município, elas não moram no estado, né? Elas moram na sua cidade. E, portanto, esse trabalho de colaboração entre o Estado e os municípios, seja na oferta da infraestrutura das escolas, seja na oferta do transporte escolar, seja na oferta de equipamentos culturais, da infraestrutura, que são tão importantes para o desenvolvimento do jovem, né? Eu lembro que, quando eu fui diretora executiva da Fundação SEAD, nós fizemos uma pesquisa e na periferia da cidade de São Paulo. E você não acredita, sabe qual era a maior demanda dos alunos pobres, dos bairros mais pobres da capital paulista? Entretenimento e acesso à cultura. Foi, assim, uma surpresa na época, porque não era vaga na escola, porque eles tinham acesso, eles não estavam muito preocupados. Aliás, eles gostavam de ir à escola para encontrar os amigos. Então, a escola era o espaço, maior espaço de sociabilidade. E eles não estavam, assim, tão interessados no aprendizado, mas eles queriam espaços para encontrar amigos, para ter acesso à música, para ter acesso a teatro, para ter acesso a atividades esportivas que faltavam nos bairros mais pobres e vulneráveis da cidade de São Paulo, que talvez isso também aconteça em outras regiões metropolitanas do nosso país. Então, e aí é o prefeito, como diz o Mozart, que vai ter que cuidar no oferecimento às juventudes, aos estudantes, de espaços de sociabilidade, espaços de cultura, espaços de entretenimento que vão favorecer o desenvolvimento do conjunto da população, especialmente a população estudantil e as juventudes. Bom, infelizmente o nosso podcast está terminando. Hoje a gente recebeu dois dos maiores especialistas na área de educação do Brasil. A professora Maria Helena Guimarães de Castro, que é titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliações Educacionais, e o professor Mozart Neves Ramos, que é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, cátedras essas que fazem parte do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Nós conversamos sobre os principais temas na área de educação que devem ser discutidos ao longo de 2024
E a gente espera que essa conversa ajude a esclarecer os nossos ouvintes, que eles entendam a importância das políticas públicas educacionais e também possam cobrar os seus candidatos no cumprimento dessas políticas, dessas metas. Professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Bom, obrigado, Thaís. Obrigado, Maria Helena. Foi ótimo estar com vocês duas, começar a semana com vocês. Tá, muito obrigada, Thaís, muito obrigada, Mozart. Eu também gostei demais desse bate-papo. Lembrando que a Cátedra Instituto Ayrton Senna começará agora no mês de março um mini curso para professores e coordenadores pedagógicos, gestores de alfabetização para apoiar o projeto do Ministério da Educação e do Estado de São Paulo e de todos os estados brasileiros. Muito obrigada, Thaís. Muito bacana essa iniciativa da Cátedra, professora. A gente espera que alcance bons resultados. O USP Analisa termina aqui, mas no próximo mês a gente volta com mais um tema bem importante para discutir. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.